Olá, pessoal. Espero que estejam bem. Nós vamos aqui seguir com essa aula 4. Para quem não viu a aula anterior, meu nome é Ricardo Lourenço Filho, eu sou professor universitário, juiz do trabalho no TRT da 10ª Região. E nós vamos continuar aqui o nosso bloco 4 sobre segurança e medicina do trabalho. E hoje nós vamos abordar dois itens especificamente, que são os conceitos de insalubridade e periculosidade no trabalho, e na sequência a gente vai falar um pouco sobre a psicopatologia no trabalho. Começando com um adicional de insalubridade. O que é insalubridade no ambiente de trabalho? A legislação define como atividades insalubres aquelas que, em razão da sua natureza, das condições de trabalho ou métodos de trabalho, essas atividades expõem os trabalhadores ou trabalhadoras a agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância. E esses limites de tolerância são estabelecidos de acordo com a natureza e a intensidade do agente nocivo e do tempo de exposição aos efeitos desse agente nocivo. Essa definição consta do artigo 189 da CLT. Mas essa definição da CLT é um conceito legal, jurídico, de insalubridade. Esse conceito ele precisa ser melhor detalhado, de acordo com os diversos agentes nocivos, e esse detalhamento ele se dá, hoje, no nosso ordenamento jurídico, na norma regulamentar número 15 do Ministério do Trabalho. Então, a NR 15 do Ministério do Trabalho define os agentes nocivos para fins de caracterização de insalubridade. Então, o que a gente tem como agente nocivo? Ruído, pode ser o ruído contínuo, o ruído intermitente, o ruído de impacto. Exposição ao calor é um agente nocivo à saúde. Radiações ionizantes e radiações não ionizantes são também definidas como agentes nocivos. Condições hiperbáricas, que é importante para trabalhos submersos, por exemplo. A vibração é um agente nocivo à saúde, pode ser vibração de mãos e braços ou de corpo inteiro, dependendo da situação de trabalho. Frio é um agente nocivo, umidade, agentes químicos, poeiras minerais e agentes biológicos. Mas para a caracterização da insalubridade, não basta a exposição a esses agentes nocivos. É necessário que essa exposição se dê acima dos limites de tolerância. E esses limites de tolerância, por sua vez, eles são definidos de acordo com a natureza, a intensidade do agente nocivo e do tempo de exposição. Então, na definição do limite de tolerância, a gente tem a natureza, a intensidade do agente e o tempo de exposição. Esses três elementos, eles serão importantes para a definição da condição insalubre de trabalho, e essa condição insalubre de trabalho, ela será avaliada, aferida, medida em graus. Grau mínimo, médio ou máximo. Se a gente pensar em alguns agentes nocivos, por exemplo, um bem comum, ruído. O ruído está presente em qualquer ambiente, praticamente. É difícil a gente imaginar algum ambiente em que não haja absolutamente nenhum ruído. Mas não é qualquer exposição a ruído que vai caracterizar uma condição de insalubridade. A gente pode pensar, por exemplo, um ruído existente dentro de uma sala de aula. Ora, uma sala de aula, a gente vai ter um ruído que muito dificilmente vai ser um ruído que pode se mostrar prejudicial à saúde. Agora, se a gente pensar, por exemplo, um trabalho realizado dentro de uma empresa em que há uma máquina que produz um nível incrivelmente alto de barulho. Isso muda o contexto do agente nocivo ruído. Por isso
que para a caracterização da insalubridade é necessário que a exposição ao ruído supere os limites de tolerância. E esses limites de tolerância, como a gente viu, eles são definidos tendo em vista a natureza do agente nocivo, a intensidade do agente nocivo e o tempo de exposição. Por exemplo, ainda utilizando aqui a questão do ruído. Se no ambiente de trabalho foi identificado um nível de ruído de 90 decibéis, o tempo máximo de exposição diária do trabalhador ou da trabalhadora a esse nível de ruído é de 4 horas, segundo o anexo 1 da NR número 15 do Ministério do Trabalho. Ou seja, se naquele ambiente de trabalho foi identificado que o nível de ruído está em 90 decibéis, o máximo de exposição do trabalhador ou da trabalhadora naquele ambiente de trabalho, essa exposição deve se dar por, no máximo, 4 horas. Se esse tempo de exposição for superado, ou seja, se a pessoa tiver uma jornada de trabalho superior a essas 4 horas, ficará, então, caracterizada a insalubridade. Por quê? Porque se deu a exposição a esse agente nocivo ruído acima do limite de tolerância. E aí vai ficar configurada, então, a condição insalubre de trabalho. E de acordo com a NR número 15 do Ministério do Trabalho, essa é uma insalubridade classificada em grau médio. Como eu disse agora há pouco, a insalubridade ela tem graus. Grau mínimo, médio ou máximo. Vou pensar um outro exemplo. Quem trabalha no hospital. Quem trabalha no hospital pode estar sujeito ou sujeita ao contato com agentes biológicos. Será que o contato com agentes biológicos caracteriza a insalubridade? E, de novo, a gente pode ter contato com agentes biológicos em diversas atividades. Em diversas formas de trabalho, a gente pode ter contato com agentes biológicos. Mas a ANR ela faz uma classificação de exposição a agentes biológicos que ela considera que é o que pode se dar uma exposição nociva à saúde. Então, o que a ANR prevê? O trabalho em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas ou contato permanente com objetos de uso desses pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas e objetos esses não previamente esterilizados, essa condição de trabalho caracteriza a insalubridade em grau máximo. Então, essa é uma das hipóteses, é uma das diversas hipóteses previstas aí na NR número 15 de insalubridade em grau máximo. Ou seja, tem aí a exposição a um agente nocivo à saúde, agentes biológicos, acima dos limites de tolerância. Um outro exemplo, o trabalho realizado na fabricação e transporte de cal e cimento, em etapas em que se dá uma grande exposição à poeira, configura insalubridade em grau mínimo. Então, a gente viu aqui 3 exemplos. Insalubridade em grau médio, caso do ruído, de 90 decibéis, com jornada deveria ser de no máximo 4 horas, se a jornada superar, insalubridade em grau médio. Exposição a contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, insalubridade em grau máximo. Um exemplo de insalubridade em grau mínimo, que é o trabalho na fabricação e transporte de cal e cimento em etapas de grande exposição à poeira. Aqui são exemplos apenas para ilustrar como a NR número 15 escalona e classifica as diversas hipóteses de atividade insalubre em grau máximo, médio ou mínimo. Percebam, então, que é indispensável a classificação da atividade como insalubre nas normas regulamentares do Ministério do Trabalho. De acordo com entendimentos aí da Justiça do Trabalho, não basta só pensar que numa determinada atividade existe uma exposição a um agente nocivo à saúde.
É necessário que essa exposição se dê acima dos limites de tolerância e esteja prevista como insalubre nas normas regulamentares do Ministério do Trabalho, hoje, mais especificamente, na NR número 15 do Ministério do Trabalho. A insalubridade, ou aquela condição de insalubridade no trabalho, pode ser eliminada ou neutralizada pela adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância. Então, a empresa pode modificar aquelas condições de trabalho, pode modificar a organização do trabalho, de modo a reduzir a exposição ao agente nocivo a patamares que estão dentro dos limites de tolerância. Então, se a gente começou falando aqui do excesso de ruído provocado por uma determinada máquina, a empresa pode, por exemplo, isolar essa máquina em um determinado ambiente, de modo que no restante da empresa, por exemplo, os níveis de ruído, os decibéis produzidos por esses ruídos, fiquem abaixo dos limites de tolerância. Com isso, a gente tem a eliminação ou neutralização da insalubridade. A insalubridade também pode ser neutralizada ou eliminada pelo fornecimento de equipamentos de proteção individual. O equipamento de proteção individual, ele pode servir para diminuir a intensidade do agente agressivo a patamares que fiquem dentro dos limites de tolerância. Mais uma vez, em caso de excesso de ruído, se a empresa fornecer protetor auricular, o protetor auricular ele tende a diminuir o impacto do agente nocivo ruído. E aí, com isso, fica neutralizada a insalubridade daquele ambiente de trabalho. Tá? Em cada ambiente de trabalho, em determinado ambiente de trabalho, a insalubridade ela deve ser configurada, verificada por meio de perícia. Então, para que se verifique se o ambiente de trabalho tem alguma condição, gera a exposição a algum agente nocivo que pode configurar uma insalubridade, para isso, para se verificar a existência dessa condição, é necessário realizar uma perícia. Essa perícia ela pode ser realizada por médico ou médica do trabalho ou por engenheiro ou engenheira de segurança do trabalho. Tá? Inclusive, em processos judiciais, quando há ações em que a pessoa que trabalha reivindica o recebimento do adicional de salubridade, é necessário realizar uma perícia para verificar se há ou não essa condição de insalubridade, como está no artigo 195 da CLT. O trabalho em condições insalubres confere ao empregado ou à empregada o direito a receber um adicional, que é o adicional de insalubridade. Esse adicional de insalubridade é calculado sobre o salário mínimo, independentemente do valor de salário da pessoa que trabalha, do empregado ou da empregada. O adicional de insalubridade ele tem como base de cálculo o salário mínimo. E o valor vai depender do grau de insalubridade. Como a gente viu agora há pouco, a gente tem 3 graus de insalubridade: mínimo, médio e máximo. Então, dependendo do grau de insalubridade, a gente vai ter uma forma de cálculo sobre o salário mínimo. Se a insalubridade for em grau mínimo, o adicional corresponderá a 10% do salário mínimo. Se a insalubridade for aferida em grau médio, o adicional corresponderá a 20% do salário mínimo. E se a insalubridade for em grau máximo, o adicional vai corresponder a 40% do salário mínimo. Por isso, a classificação da atividade como insalubre na norma regulamentadora do Ministério do Trabalho é tão importante, porque é essa classificação na norma regulamentar do Ministério do Trabalho que vai definir a condição de trabalho, definindo aquela condição como insalubre ou não, e mais, qual é o grau de insalubridade. Então, por isso que a NR número 15 é muito importante
em matéria de insalubridade, porque ela vai dizer quais são as atividades insalubres, quais são aquelas condições com exposição a agente nocivo aptas a configurarem a insalubridade e qual o grau de insalubridade. Vamos falar agora do adicional de periculosidade. E aí, é importante a gente ter o seguinte cuidado. Quando a gente fala de atividade perigosa, a gente precisa diferenciar um sentido de periculosidade ou de atividade perigosa, um sentido que é o do senso comum, o sentido que é o do uso corriqueiro das palavras, o uso corriqueiro da língua. Então, quando a gente fala do que é um trabalho perigoso para o senso comum, né? E diferenciar, portanto, esse sentido corriqueiro do sentido jurídico trabalhista de trabalho perigoso. Porque quando a gente fala no senso comum, a gente consegue imaginar muitas atividades perigosas. Então, por exemplo, trabalho em altura. Quem trabalha em altura, quem trabalha na construção civil, por exemplo, que trabalha na construção de um prédio de 4, 5 andares, que seja, quem trabalha em altura é uma condição perigosa. Você tem um risco de queda, você tem um risco de acidente ali muito presente, né? Então é perigoso nesse sentido comum. Porém, quando a gente fala de atividade, a gente fala de periculosidade no direito do trabalho, a gente tem um sentido mais restrito aqui. Porque a legislação, ela define quais são as atividades perigosas para fins trabalhistas e, mais especificamente, para um direito que a gente vai ver aqui, que é o direito ao adicional de periculosidade. Então, a gente precisa saber diferenciar esse sentido jurídico do sentido do senso comum. Em termos jurídicos, para fins jurídico-trabalhistas, atividades perigosas são aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, impliquem contato permanente, em condições de risco acentuado com inflamáveis, explosivos, energia elétrica, exposição a roubos ou outras violências físicas em atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial e, quinta hipótese, atividade em motocicleta. Então, para fins trabalhistas, serão consideradas perigosas apenas essas 5 categorias de atividades. Ou seja, atividades que implicam o contato permanente numa condição, uma situação de risco acentuado, contato permanente com inflamáveis, explosivos, energia elétrica, exposição a roubos ou outras violências físicas em atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial e atividade em motocicleta. Apenas esses 5 conjuntos de atividades serão consideradas perigosas para fins trabalhistas. E aí percebam, como eu disse antes, se a gente pensar, bom, mas e a atividade em altura? Para essa finalidade, não é considerada perigosa. Tá? Então, o conceito jurídico trabalhista de atividade perigosa é esse que a gente acabou de mencionar aqui, que está previsto no artigo 193 da CLT. Tá? Aqui também é necessária a regulamentação pelo Ministério do Trabalho. Então, quando a gente fala, bom, ok, o trabalho em contato permanente, condições de risco acentuado com explosivo. Mas como deve ser feito esse contato para que haja a caracterização da periculosidade? Quais explosivos caracterizam a periculosidade? Para isso, é necessária também a regulamentação mais específica por uma norma do Ministério do Trabalho. Hoje, a gente tem sobre isso a NR número 16 do Ministério do Trabalho. A NR 16 prevê que cabe ao empregador identificar eventual periculosidade no ambiente de trabalho por meio de laudo técnico confeccionado por médico do trabalho ou engenheira de segurança do trabalho, é o item 16.3 da NR 16 do Ministério do Trabalho.
Então, o empregador, ele tem a obrigação, ele tem o dever de identificar alguma periculosidade presente no ambiente de trabalho. E, para isso, é necessário realizar uma perícia. Essa perícia deverá ser confeccionada por médico ou médico do trabalho ou engenheiro ou engenheira de segurança no trabalho. Por exemplo, o trabalho no transporte de explosivos é considerado perigoso. Muito bem. E a INR vai definir, então, qual é esse transporte, como se dá esse transporte para fins de caracterização de periculosidade. A condição de periculosidade é reconhecida, nesse caso, não apenas para os trabalhadores que exercem a atividade, mas também aos trabalhadores e trabalhadoras que permaneçam na chamada área de risco, prevista no anexo 1, no quadro número 1, item B da NR número 16 do Ministério do Trabalho. Então, vejam que a NR 16, ela prevê a atividade, prevê também o que é definido como área de risco. A área de risco, ela é definida na NR número 16 a depender da atividade perigosa. Um outro exemplo, em locais de armazenagem de pólvora química, em que há até 4.500 quilos armazenados, é considerada área de risco a faixa de terreno até a distância máxima de 45 metros, como está no quadro número 2 da NR16 do Ministério do Trabalho. Ou seja, tendo em vista que a gente está falando aqui de armazenagem de pólvora química, numa quantidade de até 4.500 quilos, a área de risco compreende essa faixa de terreno que vai até a distância máxima de 45 metros. Então, percebam que a NR número 16 ela vai detalhar a atividade perigosa e a área de risco para fins de caracterização dessa periculosidade. Vale chamar a atenção, pessoal, para as atividades perigosas em razão da exposição a roubos ou outras espécies de violência física em atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, que está no anexo 3 da NR número 16. Aqui, a gente está falando de atividades, por exemplo, de vigilância patrimonial, segurança de eventos, transporte de valores, escolta armada, apenas para mencionar alguns exemplos. Nesses casos aqui, a gente tem trabalhadores, trabalhadoras que estão numa condição de exposição a roubos ou algum outro tipo de violência física em razão do exercício dessa atividade profissional de segurança pessoal ou patrimonial. Então, não só segurança pessoal, mas também segurança patrimônio, pode ser patrimônio da empresa, um patrimônio pessoal, enfim, não importa. Mas, como se trata aí de uma segurança pessoal ou patrimonial, a pessoa está trabalhando numa condição em que há o risco de roubo ou outra violência física, e é essa condição que vai caracterizar a periculosidade. Também é considerada perigosa a atividade laboral realizada em motocicleta. Então, quem trabalha, por exemplo, como motoboy, motogirl, faz entregas utilizando motocicleta, por exemplo, essa é uma atividade perigosa. Uma vez configurada a periculosidade, o empregado, a empregada, tem direito a um adicional de 30% sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa. Sinteticamente, na prática, o que isso significa? O adicional de periculosidade ele corresponde a 30% sobre o salário base da pessoa. Diferente aqui do adicional de insalubridade que a gente viu agora há pouco. O adicional de insalubridade é calculado sobre o salário mínimo, de acordo com o grau de insalubridade. Mínimo 10%, médio 20%, máximo 40%. Mas sempre sobre o salário mínimo, independentemente do salário que a pessoa recebe. Agora, já no caso da periculosidade, a periculosidade é calculada sobre o salário da pessoa, o salário base da pessoa, a importância fixa estipulada que a pessoa recebe.
sem computar outras gratificações, prêmios ou outras parcelas. Então, aqui a gente está falando apenas do salário base da pessoa. E a periculosidade não tem grau, é 30%. 30% sobre o salário base da pessoa. Está no artigo 193, parágrafo 1º da CLT. O tempo de exposição à periculosidade, ela, em alguns casos, pode interferir no direito ao adicional de periculosidade. Em se tratando de uma exposição ao risco, uma exposição que seja intermitente, isso não interfere no direito ao adicional de periculosidade. Ou seja, a exposição ao risco, que caracteriza a periculosidade, ela pode se dar de forma contínua, durante a jornada de trabalho, durante a realização do trabalho, ou pode se dar de forma intermitente. Então, a exposição intermitente não retira o direito ao adicional de periculosidade. Agora, se tratar de uma exposição eventual, ou ainda uma exposição fortuita, ou seja, aquela exposição que é acidental, ela ocorre de forma acidental no contexto da jornada de trabalho, aí não há direito ao adicional de periculosidade. Da mesma forma, se a gente tiver uma exposição que seja habitual, mas se dê por tempo muito reduzido, extremamente reduzido, aí não haverá direito ao adicional de periculosidade. Tá? Então, a periculosidade ela pode se configurar pela exposição contínua ou pela exposição intermitente ao risco. Isso não vai alterar o direito ao adicional de periculosidade. Tá? Não é possível a acumulação dos adicionais de periculosidade ou insalubridade. Cabe ao empregado ou à empregada optar por um ou por outro adicional. Então, a gente pode ter uma situação em que a pessoa teria direito ao adicional de insalubridade e ao adicional de periculosidade. Pelo entendimento jurisprudencial atual, a pessoa deve optar ou pela periculosidade ou pela insalubridade. Tudo bem? Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre psicopatologia do trabalho, que é outro tema relativo à segurança e à medicina do trabalho, um tema aí que diz respeito à questão dos riscos ocupacionais, a questão da prevenção de doenças, mas também toca aqui mais diretamente na questão do risco de adoecimento no trabalho. E aqui eu vou utilizar bastante os conceitos relacionados à psicopatologia do trabalho de um professor francês chamado Christophe Dejour. Tá? Só para indicar aqui qual é a vertente que eu vou utilizar nessa abordagem com vocês. A psicopatologia do trabalho corresponde à análise dinâmica dos processos psíquicos resultantes dos conflitos provocados pelo encontro de um sujeito, ou seja, um indivíduo, a pessoa que trabalha, com uma situação, com uma realidade de trabalho. Então, a preocupação aqui é uma análise dinâmica dos processos psíquicos que são o resultado dos conflitos provocados pelo encontro ou confronto dessa pessoa que trabalha com uma realidade de trabalho. Mas essa configuração de trabalho, para fins de análise, ela é, em grande medida, determinada independentemente da vontade desse sujeito ou desse indivíduo. Ou seja, a gente está tratando aqui de uma situação de confronto entre a pessoa que trabalha e uma determinada realidade de trabalho, tendo em vista a situação em que essa realidade de trabalho ela é definida, determinada, independentemente da vontade da pessoa que trabalha. Ou seja, a pessoa que trabalha, ela não tem ingerência sobre aquele ambiente de trabalho.
ela é colocada naquele ambiente de trabalho, ela é colocada naquela realidade de trabalho. A psicopatologia do trabalho vai ah, fazer a análise dinâmica desse confronto da pessoa que trabalha com aquela realidade de trabalho que lhe é externa. Externa no sentido de que ele não tem nenhuma ingerência sobre aquela realidade de trabalho. O sujeito, a pessoa que trabalha, corre o risco da modificação após esse confronto com a realidade de trabalho. Da mesma forma que a realidade de trabalho pode ser alterada. E aqui não há nenhuma relação necessária com a ideia de doença, ou loucura, ou ideia de mórbido. A psicopatologia do trabalho se volta a essa análise dinâmica dos processos psíquicos resultantes desse confronto entre o sujeito e essa realidade de trabalho. Para isso, a psicopatologia do trabalho propõe uma distinção entre organização do trabalho e condições de trabalho. As condições de trabalho incidem, em especial, sobre o corpo dos trabalhadores e das trabalhadoras e envolvem pressões físicas, mecânicas, químicas e biológicas do posto de trabalho e provocam desgaste, envelhecimento, doenças somáticas, por exemplo. Já a organização do trabalho diz respeito à divisão de trabalho, diz respeito à divisão de tarefas entre operadores e profissionais, a divisão de homens e mulheres no ambiente de trabalho, divisão de responsabilidades, divisão de controle, hierarquia dentro do ambiente de trabalho. A organização do trabalho intervém, nesse sentido, no campo do funcionamento psíquico. Parte-se da premissa de que cada indivíduo é singular, de acordo com a sua história pessoal, e por isso reage também à realidade de trabalho de forma original e pessoal. Então, quando a gente fala em condições de trabalho, a psicopatologia do trabalho se volta mais aqueles aspectos do trabalho, do posto de trabalho, do local de trabalho, que incidem sobre o corpo da pessoa que trabalha. Já a organização do trabalho diz respeito a elementos do trabalho que atingem o funcionamento psíquico do sujeito, da pessoa que trabalha naquele ambiente de trabalho. Por isso que a organização de trabalho envolve a divisão de tarefas, a divisão de responsabilidade, a questão de hierarquia, controle das rotinas de trabalho. Como uma decorrência dessa distinção, a divisão de trabalho ou divisão de tarefas diz respeito ao sentido e ao interesse do trabalho para o sujeito. É a pergunta: qual o sentido que o trabalho produz para o sujeito que trabalha, para a pessoa que trabalha? Já a divisão entre as pessoas envolve as relações pessoais, envolve a mobilização dos investimentos afetivos, os sentimentos de amor, ódio, solidariedade, que são produzidos, esses sentimentos, naquele ambiente, a partir dessas relações interpessoais. Todos esses são conceitos importantes para a psicopatologia do trabalho. O objeto da psicopatologia do trabalho é, de forma mais específica, o estudo do sofrimento no trabalho. Compreendido o sofrimento como uma vivência subjetiva num estado intermediário entre doença mental descompensada e bem-estar psíquico. Nesse contexto dos estudos da psicopatologia do trabalho, o sofrimento, de certo modo, o sofrimento é inevitável. O sofrimento decorre da história individual e pessoal de cada sujeito. Ou seja, a partir da história individual de cada pessoa, há um contexto de sofrimento. E esse contexto reflete no trabalho e na sua interação com a organização do trabalho. A questão para a psicopatologia do trabalho é como transformar o sofrimento em criatividade, ou seja, não é como eliminar o sofrimento, porque o sofrimento nessa linha de pensamento, o sofrimento é inevitável, está presente,
a partir de toda a história individual de cada pessoa. Mas o grande ponto aqui é como transformar o sofrimento em criatividade, de modo a contribuir para a identidade do sujeito, da pessoa que trabalha. O sofrimento transformado em criatividade tem o potencial de elevar a resistência do sujeito que trabalha e de aumentar a sua resistência ao risco de adoecimento psíquico ou somático. Do contrário, como vai indicar o Dejour, a situação de trabalho, as relações sociais de trabalho, as escolhas gerenciais empregam o sofrimento no sentido de sofrimento patogênico. O trabalho funciona como mediador da desestabilização e da fragilização da saúde. Ou seja, se a pessoa não consegue transformar esse sofrimento em criatividade, tem lugar a ideia de um sofrimento patogênico. Esse sofrimento patogênico será empregado pela situação de trabalho, pelas relações sociais de trabalho e pelas escolhas gerenciais. E o trabalho vai, então, funcionar como esse mediador de um processo de desestabilização e de fragilização da saúde da pessoa que trabalha. Há, portanto, dois tipos de sofrimento: o sofrimento criador e o sofrimento patogênico. O sofrimento patogênico se apresenta, ele se mostra quando todas as possibilidades de adaptação ou ajuste do sujeito à organização do trabalho, a tentativa de colocar a organização do trabalho em sintonia com o seu desejo, ou seja, todas essas estratégias foram utilizadas, mas a relação do sujeito com a organização do trabalho se mostra bloqueada. Aparece assim o sofrimento patogênico quando todas as margens de liberdade na transformação, gestão e aperfeiçoamento da organização do trabalho já foram utilizadas. Ou seja, quando não há nada além de pressões fixas, rígidas, incontornáveis, inaugurando a repetição e a frustração, o aborrecimento, o medo ou o sentimento de impotência. É esse sofrimento patogênico que vai conduzir a um processo de adoecimento no trabalho e, dependendo do caso, a própria construção da identidade por parte do trabalhador ou da trabalhadora, que vai definir a sua própria identidade como a identidade de uma pessoa doente. Então, a psicopatologia do trabalho, ela tem essa preocupação em analisar esse processo do sofrimento no trabalho, mas como o sofrimento ele é transformado pela pessoa que trabalha. Bom, com isso a gente encerra mais essa aula do bloco 4 sobre segurança e medicina do trabalho. Mais uma vez, eu agradeço a atenção de vocês e bons estudos.